E aí, pessoal, beleza? Vamos falar desse livro aqui, ó. Do Charles Bukowski. Eu falo Bukowski, o certo seria, acho que Bukowski, né? Mas eu falo Bukowski. É o livro Cartas na Rua. É o primeiro romance publicado por ele. Bom, esse já é o terceiro livro que eu leio do Bukowski. Eu li Misto Quente, eu li um livro de contos chamado Numa Fria e o Cartas na Rua. Eu gosto muito do jeito que ele escreve assim de maneira muito transparente, muito direta. Talvez por isso as pessoas pensem que aquilo aconteceu exatamente daquele jeito, né? Eu acho que existe um simbolismo por trás da obra do Charles Bukowski, na parte principalmente de romances e contos, que é um simbolismo que ele não se apresenta de forma tão clara justamente por ter uma linguagem direta. Então ele não usa palavras rebuscadas, ele está simplesmente contando uma história, mas tem algumas coisas ali que talvez sejam meio simbólicas, né? Por exemplo, logo na abertura do livro Misto Quente, ele conta mais ou menos assim: a primeira coisa de que me lembro é estar debaixo de uma mesa. Eu tenho dificuldade de achar que isso aconteceu exatamente desse jeito, mas eu tenho a impressão que isso é meio simbólico. Ele abre o livro dizendo que a primeira coisa que ele se lembra é estar embaixo de alguma coisa. No livro Misto Quente tem outras passagens que remetem a alguma ideia simbólica também, mas o tema aqui é o Cartas na Rua. Tem um negócio simbólico aqui nessa história que eu achei muito interessante, é logo no começo da história, nos primeiros momentos. Lembrando que ele passou mais de uma década nos Correios, só que teve um primeiro momento que acho que ele passou uns 2 ou 3 anos como carteiro, né, entregando cartas. E justamente nesse momento, tem uma passagem que eu achei muito interessante, que ele conta que estava chovendo pra caramba na cidade e começou a alagar tudo. Ele começou a andar com água quase até a cintura. Eu acho difícil isso ter acontecido exatamente desse jeito. Não que seja impossível, mas eu acho um pouco difícil ter acontecido exatamente desse jeito. Mas eu acho que é, mais uma vez, essa coisa simbólica do Charles Bukowski, né, que acaba passando despercebido por muita gente justamente por essa linguagem bem clara, bem cristalina. Ele olha para todo esse ambiente do trabalho dele como algo maçante, repetitivo, difícil, nesse primeiro momento fisicamente bem difícil. Ele tinha que andar pra caramba, ele tinha que responder coisas que as pessoas vinham perguntar das cartas, muitas vezes perguntas idiotas, muitas vezes pessoas grosseiras, como ele também era grosseiro, e também fisicamente difícil pelo fato dele ter que andar pra caramba e muitas vezes ele se perdia. E eu acho que essa passagem de tudo tá alagado, eu tenho a impressão que isso é simbólico, expressão da dificuldade que era o trabalho dele e como que aquilo meio que sufocava ele, meio que afogava ele, né? Bom, ele conta esse primeiro momento como carteiro, depois ele sai, aí ele volta e vai trabalhar lá dentro separando as cartas, o que também não era nada fácil, muito repetitivo, mexendo os braços, enfim. E talvez algumas pessoas vão achar essa história repetitiva, mas eu não vejo dessa forma, eu não achei nada repetitivo, apesar de 90% da história se passar no ambiente de trabalho, nos Correios, como ele vai mudando e ele vai passando por fases da vida dele, eu não achei nem um pouco repetitivo. Uma outra questão muito interessante do livro que vale eu mencionar são os episódios dele apostando em cavalos. Eu achei muito interessante essa relação que ele tinha com apostas. Pelo que ele conta no livro, parece que ele entendia, ele tinha um certo conhecimento ali em apostas de cavalos. O que muita gente já conhece é a relação dele com a bebida, com o álcool. Ele conta isso de forma bem clara. E como eu disse, Cartas na Rua foi o primeiro romance escrito pelo Charles Bukowski. Na ordem cronológica da história do Henry Chinaski, que é o alter ego dele, seria o terceiro livro, porque na ordem cronológica tudo começa com o Misto Quente, depois vem o Factotum, e aí vem essa fase que ele tá nos Correios, que é o Cartas na Rua, e aí depois vem, se eu não me engano, Mulheres e Hollywood. E aí ele escreve o último romance dele, que é o Pulp, que ele não trabalha com o alter ego dele, o Henry Chinaski. Ah, só mais uma menção aí aos livros da LPM, que é essa editora aqui. Muita gente não gosta das páginas em branco. Mas eu não me incomodo com páginas em branco. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu gosto muito das edições da LPM. São livros muito bem construídos. Você pode abrir assim, sabe? Ele é muito resistente. Esse livro aqui eu comprei no Sebo por R$14. Foi bem barato já. É um livro bem antigo, né? De 2012, ó. Tá até marcado aqui, 2012. E você vê que é um livro resistente, é um livro bom, né? Os livros da LPM eu acho que são bem construídos. Bom, então é isso. Se você gostou, dá um like. Se você é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.